Muito bem, pessoal, vamos lá, mais um vídeo então. Agora nesse vídeo a gente vai abordar os conceitos de pressão, né, e resistência à penetração no solo, tá? Então, inicialmente o material de vocês, acompanhando aí o primeiro slide, então a questão da pressão, tá? Pressão então nada mais é do que o quociente, né, a divisão entre a força exercida, tá, e a área na qual essa força está sendo exercida. É importante ressaltar que essa força ela tem que ser sempre perpendicular à superfície, sempre formar 90 graus. Tá? Então a gente vai ter aí a força sendo aplicada em newtons, tá? A área em metros quadrados, né, unidade do sistema internacional. Consequentemente, a pressão vai resultar numa unidade que é newton por metro quadrado. Tá? Newton por metro quadrado também é chamado de pascal. Tá? Então, newton por metro quadrado, pascal é a mesma coisa. Tá? E aí, claro, a pressão tem uma série de outras unidades possíveis. Pode ser um newton por centímetro quadrado, newton por milímetro quadrado, né? Newton, din por centímetro quadrado, bar, né? Unidade de geralmente aqueles dispositivos que comprimem ar, né? Usa bar, PSI também usado em postos para calibrar pneu, né? E outras unidades possíveis, tá? O segundo slide aí mostra, então, no caso de uma força não ser perpendicular à superfície, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com a projeção dessa força, tá? Então a gente vai pegar uma força que é inclinada, vai pegar a projeção dela, então ela forma um ângulo aqui com a horizontal, certo? Vai pegar esse ângulo. Como a gente quer trabalhar com a força na perpendicular, é essa força aqui que interessa. Então, para esse ângulo que forma aqui entre a superfície e a força perpendicular, o ângulo está aqui, a perpendicular é o cateto oposto ao ângulo. Se é o cateto oposto, seno. Então, a pressão vai ser calculada com F seno θ dividido pela área A, tá? Então, quanto maior for o ângulo, quanto mais próximo ele estiver de 90 graus, maior será a pressão exercida. Se eu pegar uma força que ela é muito inclinada, a força perpendicular vai ter um valor muito pequeno, então a pressão vai ser pequena, tá? E, obviamente, se eu aumento a área na qual eu aplico a força, eu diminuo a pressão, tá? Esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual quando uma pessoa, né, que está usando, por exemplo, um sapato de salto fino e anda na grama, o salto fino perfura o solo, porque a pressão é muito grande, a área é muito pequena, a pressão é grande, perfura o solo não resiste à pressão e o salto afunda. Tá? Então, no caso, por exemplo, de tratores, né, no setor agropecuário, tá? O trator tem os seus pneus traseiros, que é onde fica concentrada a maior parte do peso do equipamento, tá? Os seus pneus traseiros têm largura maior. Por que a largura é maior? Quando você aumenta a largura do pneu, você aumenta a área de contato com o solo e aumentando a área você diminui a pressão. Se diminui a pressão, exercendo menor pressão, você compacta menos o solo cede menos, afunda menos, então uma série de fatores. Tá? Então, seguindo, terceiro slide, uma unidade muito trabalhada também de pressão é o bar. Tá? O bar é uma unidade de pressão, ela equivale a 100 mil pascais, né, ou 10 na 5 pascais, newton por metro quadrado, a mesma coisa. É muito próximo do valor da pressão atmosférica. A pressão atmosférica tem um valor de 101.325 pascais. Né? Então, como o bar é 100 mil, é muito próximo de 1 atm. Então, aproximadamente, um bar corresponde a 1 atm de pressão. E o plural da unidade de pressão bar é bars. Né? Então, 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars. Tá? Não é bares. Né? Muito bem. Outra unidade muito utilizada é o PSI, que é o Pound Force per Square Inch, né? Que é a polegada, a libra-força, né? Por polegada quadrada, tá? É a resultante de uma força de 1 libra-força aplicada em uma área de 1 polegada quadrada. Essas unidades, o PSI, ela é mais utilizada em países de língua inglesa, né? Americana, tá? Então ela não é muito comum para nós. Mesmo assim, ela aparece, o PSI é muito utilizado em medidores de pressão de ar em pneus de automóveis, coisa e tal, tá? E gradativamente está sendo substituída então pelo bar. Um bar vale 14,5 PSI. Como é que a gente faz a transformação? Regra de 3. Aplica a regra de 3, faz as transformações quando necessário, tá?
Então, partimos aí, primeiro exemplo desse conteúdo de pressão, exemplo 4, diz lá, ó, sobre uma mesa está apoiado um bloco de alumínio, cuja densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico e tem a forma de um cubo. Cubo é aquele sólido geométrico que tem todas as faces com a mesma área, portanto, todas as arestas, que são as linhas dos cantos, todas têm a mesma medida, né? E este cubo tem uma aresta de 20 centímetros. Sendo a gravidade 9,8, calcular a massa do bloco, letra A, que é do conteúdo passado, né? E B, a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa em Pascal. Tá? Então, a primeira coisa, como é que eu vou calcular a massa do bloco? Se eu tenho a densidade e tenho a aresta, calculo o volume e aí calculo a massa pela equação da densidade. O volume de um cubo vai ser a aresta elevada ao cubo, tá? Então, eu vou ter 20 centímetros elevado ao cubo, isso é igual a 8.000 centímetros cúbicos. Como calcula a densidade? Massa por volume. A densidade do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, igual massa, que não sabemos, é o que queremos descobrir, dividido pelo volume de 8.000 centímetros cúbicos. Né? Então, 8.000 está dividindo, passa multiplicando, vai simplificar o centímetro cúbico do 8.000 pelo centímetro cúbico do 2,7 que está embaixo, vai sobrar só grama. Então, 2,7 vezes 8.000 é igual a 21.600 gramas. Divide por 1.000, 21,6 quilogramas é a massa deste bloco de alumínio. A letra B, por sua vez, no slide seguinte, pede para calcular a pressão do bloco na mesa. Conceito de pressão, força sobre área. Né? Qual é a força que esse bloco exerce sobre a mesa? É a força peso. Como é que a gente calcula a força peso de um corpo? É o produto massa vezes a gravidade. Então, a massa do corpo a gente calcula na letra A, 21,6 tem que ser em quilogramas a massa do corpo, vezes a gravidade 9,8, dividido pela área. Como é que eu calculo a área da parte de baixo do bloco? Não é o volume do bloco agora, é a área. Então, a área da parte de baixo do bloco, a área de é um quadrado, a figura de baixo, né? A parte plana de baixo é um quadrado, a área de um quadrado vai ser a aresta elevada ao quadrado. Então, eu vou ter 20 centímetros, que é o valor da aresta, elevado ao quadrado, é igual a 400 centímetros cúbicos. Tá? Cuidado que para calcular a pressão eu preciso que a área esteja em metros quadrados, porque ele queria em Pascal, então tem que ser Newton por metro quadrado. Então, primeira coisa, como converter centímetro quadrado para metro quadrado? Erro comum dos alunos. Os alunos erram essa transformação e erram todo exercício. Como é que eu converto, então, centímetro quadrado para metro quadrado? Divido por 10.000, tá? Ou simplesmente multiplico por 10 na menos 4, que é a mesma coisa. Tá? Então, eu vou pegar o 400 centímetros quadrados, dividir por 10.000, vai ser igual a 0,04 metros quadrados. Então, eu vou ter lá o produto 21,6 vezes 9,8, que dá 211,68, dividido por 0,04 metros quadrados, isso resulta num valor de 5.292 pascais, ou newton por metro quadrado, mesma coisa, certo? Então, resolvido o exemplo 4. Aí o exemplo 5 pede qual é a pressão em quilopascal, quilopascal são 1.000 pascais, tá? Que um pneu de um trator exerce sobre o solo. Tá? Então, considerando a área de contato do pneu, 800 centímetros quadrados, e que a massa total do trator é de 3 toneladas, seja distribuída igualmente em cada roda. Gente, primeira coisa, quantos pneus tem um trator? São 4 pneus. 3 toneladas é a massa total. Esta massa está dividida igualmente entre os pneus. Aqui a gente vai considerar que a área dos pneus em contato com o solo seja igual em todos os pneus. Tá? Então, se a massa é distribuída proporcionalmente, eu tenho 3 toneladas dividido em 4 pneus. Então, eu vou ter 0,75 toneladas aplicada em cada pneu. Para calcular a pressão exercida por um pneu, eu pego a massa que está apoiada somente em um pneu. Não é a massa total do trator, porque afinal de contas o trator não anda em uma única roda. Tá? Então eu não pego a massa total, pego a massa dividida por 4 para saber quanto é a massa que está apoiada em cada pneu, para calcular a pressão que esse pneu exerce, certo? Então eu vou ter 750 quilos aplicado em cada pneu por uma área de 800 centímetros quadrados. Então, de novo, pressão, força sobre área. A força é a força peso, né? A área eu vou ter que dividir os 800 centímetros por 10.000, vai dar 0,08. Então, peso, massa vezes a gravidade, são 750 kg vezes 9,8, dividido por 0,08. Isso resulta num valor de 91.875 pascais. Como o problema quer em quilopascal,
eu divido por 1.000. Então, 91.875 dividido por 1.000 vai ser igual a 91,875 quilopascais em cada pneu. Esta é a pressão que cada pneu exerce no solo, ok? Exemplo 6, que é a ideia do que seria a atividade prática que a gente estaria desenvolvendo, né? Vamos desenvolver quando retornarmos às atividades, tá? O exemplo 6 pede para fazer o quê? Calcular a resistência à penetração, que é o conceito de pressão, tá? No solo de um penetrômetro de impacto tem como dados os seguintes valores. A massa maior, a massa M maior do bloco 2 kg, a massa da haste 3,2 kg, a altura H de queda do bloco maior 40 cm, a área da ponta do penetrômetro 1,29 cm². Tá? Considere que durante um único impacto o instrumento penetrou 3 cm no solo, a total a gravidade 9,8. Então, primeira coisa, resistência à penetração no solo corresponde à pressão exercida no solo. Tá? Como é que a gente calcula a pressão exercida no solo? Conceito de pressão, força sobre área. Qual é a força que está sendo aplicada, então, pelo penetrômetro no solo? É a mesma força que o solo aplica no penetrômetro, e essa força é a força que impede que o penetrômetro afunde infinitamente uma distância infinita. Tá? Então, quem impede que o penetrômetro afunde tanto é o solo. O solo aplica uma força no penetrômetro, que é a mesma força que o penetrômetro aplica no solo. Essa força é a força de atrito. Como é que a gente vai calcular esta força de atrito? Da forma como a gente aprendeu na unidade anterior de conservação de energia. Tá? Então está ali disposta no slide a equação que estava lá no outro conteúdo, né? A força de atrito exercida pelo solo vai ser o produto massa maior vezes a gravidade vezes a altura de queda do bloco M maiúsculo, mais a soma das duas massas da haste do bloco maior, multiplicado pela gravidade, multiplicado por quanto o penetrômetro afundou no solo. Tá? Isso tudo dividido também pela distância em que o penetrômetro afundou no solo. Isso vai me permitir calcular a força de atrito. O valor desta força, dividido pela área da ponta do penetrômetro, me dá o resultado da resistência à penetração. Essa resistência à penetração é importante para determinar o nível de compactação do solo. Né? Quanto compactado está o solo? Para saber se eu preciso fazer uma descompactação, dependendo da cultura que eu vou plantar, as raízes talvez não consigam crescer adequadamente e a cultura fica debilitada. Então eu preciso ter um solo que permita o crescimento das raízes. Por isso que eu preciso determinar qual é o nível de compactação do solo. Perfeito? Então vamos ao exercício. Primeira coisa, então, calculo qual é a força de atrito que o solo exerce no penetrômetro durante a penetração, com a equação que a gente utiliza lá do capítulo anterior. Então, substitui ali, vai ficar 2 vezes o 9,8 vezes o 0,40, massa do bloco maior vezes a gravidade vezes a altura de queda do bloco maior, 40 centímetros, mais a soma das duas massas, 2 mais 3,2, multiplicado pela gravidade, 9,8, multiplicado pela penetração no solo, 3 centímetros, divide por 100, 0,03. Não pode esquecer a transformação. Tudo isso é dividido pelo valor da penetração, 0,03 centímetros. Aliás, 3 centímetros, que corresponde a 0,03 metros. Tá? A primeira parte ali, a multiplicação vai resultar em 7,84, mais o produto da segunda parte vai resultar em 1,5288. Somando esses dois valores, vai dar um valor total de 9,3688. Este valor dividido pelo valor da penetração no solo, que é 0,03. Portanto, eu vou ter então um valor de 312,2933 newtons. Eu vou usar o maior número de casas decimais aqui, porque eu vou usar esse resultado na próxima conta. Então, não posso arredondar agora, tem que arredondar no final. Tá? Então, 312,2933 newtons. Aí, este é o valor da força aplicada pelo penetrômetro no solo. Então, agora vai calcular a pressão. Como é que calcula a pressão? Força sobre área. Qual é o valor da força? 312,2933 dividido pela área da ponta do penetrômetro, que é 1,29 centímetros quadrados. Tem que dividir isso por 10.000. Então vai ficar 0,000129. Tá? Então, 312,2933 dividido por 0,000129 vai resultar num valor de 2.420.878,295 pascais. Tá? Esse é um valor muito grande.
Então, normalmente, para o cálculo da pressão da resistência à penetração no solo por um penetrômetro, a gente vai usar a unidade de megapascal. Como é que eu vou converter esse valor de pascais, 2.420.878,295, para megapascal? Eu vou dividir por 1 milhão. Tá? Então, eu pego esse valor, divido por 1 milhão, e o resultado, trabalho com 2 casas decimais, já está bom. Então, esse valor para nós vai dar um valor de resistência à penetração, o valor da pressão, 2,42 megapascais. Tá? Bom, por que isso é importante? Analisemos os próximos 2 slides do material. Temos ali, ó, 2 tabelas de diferentes fontes bibliográficas que eu retirei. Tá? Então, limites de classe de resistência de solos à penetração e o grau de limitação das raízes. Então, segundo o autor Kanarashi, 1990, né, ele diz ali, ó, se eu tiver, então, um limite de inferior, menor do que 1,1 megapascais, eu tenho a classe muito baixa. Né? Qual é a limitação ao crescimento das raízes? Nenhuma limitação. A raiz cresce super tranquila, sem problema nenhum. Se eu tiver, então, a classe baixa, ela vai de 1,1 a 2,5 megapascais de limite de resistência à penetração. Então, eu tenho pouca limitação. Até 2,5 ainda dá para plantar, alguma raiz vai ter um pouquinho de limitação sem mais problemas. Tenho a classe média, aí vai de 2,6 a 5, e aí já apresenta algumas limitações. A classe alta, de 5,1 a 10, sérias limitações. E a classe muito alta, né, de 10,1 a 15. Raízes praticamente não crescem. E a classe extremamente alta, maior que 15 megapascais, então, de resistência à penetração, as raízes não crescem, tá? Essa é a tabela segundo esse autor aí. Outros autores, né? Então é o USDA, né? Eu não sei o que significa essa sigla, de 93, tá? Ele divide em 3 classes, baixa, intermediária e elevada. E aí dentro de cada classe ele faz uma subdivisão, tá? Então, e os valores de resistência à penetração também em megapascais. A classe baixa ele coloca como sendo menor do que 0,1 megapascal. Tá? Então, a classe baixa ela pode ser extremamente baixa, menor do que 0,01, né? Ou muito baixa, que é compreendida entre 0,01 e 0,1. Tá? Ele também define a classe intermediária, que pode ser dividida em duas classes, baixa e moderada. Tá? Então, eu vou ter a classe intermediária, ela está classificada entre 0,1 megapascais de resistência à penetração até 2. Tá? A baixa de 0,1 até 1 e a moderada de 1 a 2. E, por fim, a última classe que ele define é a elevada. Tá? A elevada é quando a resistência à penetração é maior do que 2 megapascais, onde se requer, né, a descompactação do solo. E aí ele divide essa classe em 3 subclasses, 3 diferentes, tá? A alta, que vai de 2 a 4 megapascais de resistência e penetração, a muito alta, entre 4 e 8 megapascais de resistência e penetração, e a extremamente alta, que é uma resistência e penetração superior a 8 megapascais, certo? E aí a gente finaliza, então, esse conceito, esse trabalho dos conceitos de pressão e resistência à penetração, tá? São 3 exercícios que nós temos para resolver desse conteúdo, está neste material, está já no material, tá? E devem ser feitos, então, até sexta-feira, dia 17/4, até o final do dia de sexta-feira, tá? Para validar as presenças dessa aula. Ok, pessoal? Bom estudos aí, dúvidas, e-mail, tá? Abração, gente, tudo de bom. Valeu!